pessoal, estamos dando início a mais um Dartcast, o podcast da Dartmouth. Hoje iremos fazer um podcast um pouco diferente, tá? Será mais um bate-papo. Eu trouxe aqui o Rafael, que é o coordenador da área de contabilidade. Eu sou sócio-gerente da área de contabilidade também. E nós vamos bater um papo hoje sobre as perguntas gerais que recebemos durante o ano, que os clientes sempre têm dúvidas em relação à despesa que pode ser considerada na contabilidade, o porquê do lucro, por que está tributando o que não é realizado e etc. São várias dúvidas que nós reunimos aqui e queremos esclarecer aqui através desse Dartcast, né, para que alcance a maioria dos nossos clientes, até quem não é cliente ainda também, e tem a mesma dúvida, possa ter acesso às respostas, né, de cada pergunta, que com certeza muita gente compartilha da mesma dúvida. Tá? Perfeito. Rafael, durante o ano, eu recebi diversos questionamentos de clientes e um dos principais foi: por que eu estou tributando algo que eu não realizei? Durante o ano inteiro eu não vendi nenhum ativo, não tive uma realização. Por que agora a contabilidade apurou um lucro e eu tenho que pagar 15% em cima desse número? Sendo que isso não virou caixa para mim ainda. Tá? Essa foi uma dúvida que um cliente trouxe e eu queria que você pudesse esclarecer um pouco o porquê que a contabilidade apura esse lucro e por que o realizado vai ser oferecido à tributação. Perfeito. Bom, obrigado, Juscelino, por me convidar e fazer parte aqui do Dartcast. Prazer aí, todos os telespectadores que estão assistindo. Espero poder contribuir com as perguntas e tirar as principais dúvidas a respeito da nossa demonstração financeira. Essa é uma questão que todo cliente levanta quando vai sofrer a tributação lá no IRPF, quando ele tem um lucro com a empresa. Então, indo direto ao ponto. Depois da lei das offshores, que ela passa a tributar 15% sobre o lucro do exercício, independentemente se você vendeu ou não aquele ativo durante o ano, ele será tributado 15% sobre a variação, caso que tenha ganho, né? Caso o prejuízo não tributa. Se ele tem ganho, vai tributar 15%, independentemente se ele vendeu ou não aquele ativo. E também vale para compras feitas ao longo do ano, não só aquilo que ele está carregando desde o ano passado, mas também o que ele comprou ao longo do ano. Se ele não vendeu, ele vai ser tributado mesmo assim 15%. Essa é uma novidade que a lei trouxe, que muitas pessoas tiveram dúvidas e também gera um pouco de desconforto, porque é aquilo que você comentou, num cenário hipotético, em que a pessoa só tem um ativo e ela não vendeu ao longo do ano, ela não tem a disponibilidade do caixa para pagar o imposto em cima sobre o ganho que ela teve com aquele ativo. Então, muitos clientes trazem, de fato, essa pergunta, mas que, infelizmente, é a lei e a gente não consegue mudar muito isso, a não ser mudando a metodologia para alguns tipos de investimentos, mas aí já é outra questão. Exato. E aqui a gente não está discutindo se o fisco está correto ou não em tributar o lucro não realizado, tá? Aqui nós estamos discutindo um ponto de vista contábil, puramente contábil. Tendo em vista que a regra da tributação está em preparar a contabilidade no BR-GAAP, a contabilidade ela reflete a posição econômica da companhia, né? E a posição econômica está distante do caixa da companhia. Caixa é uma coisa e posição econômica é outra. Tá? A contabilidade, no fechamento anual, ela precisa trazer os ativos a valor de mercado. E esse valor de mercado tem que ser reconhecido no resultado do exercício. Né? Existem algumas exceções que pode ser separado do resultado aquilo que não foi realizado ainda. Tá? Nós podemos discutir nas próximas perguntas, que com certeza vai aparecer uma pergunta relacionada a isso. Quais ativos podem ser separados do resultado, a valorização do que não foi realizado. Em regra geral, o fisco ele quer que as contabilidades sejam preparadas na metodologia onde faz a marcação a mercado e toda essa valorização é reconhecida no resultado do exercício, independente da realização. Automaticamente, se a regra do jogo é essa, o contribuinte tem que pagar o imposto em cima dessa valorização. O contrário também seria muito verdade. Tá? Se esses investimentos tivessem dado um prejuízo durante o exercício, mesmo que o cliente não tenha realizado esse investimento, ele poderia compensar esse prejuízo no resultado do exercício e automaticamente pagaria menos imposto. Tá? Então, assim, a regra do jogo é que tem que seguir o lucro contábil como base de tributação. E não estamos discutindo se é certo ou se é errado. Né? Exato. Tem muitos advogados aí que discutem
estão discutindo, estão levantando informações para até brigar com a Receita Federal, para poder tentar vetar essa lei, principalmente nessa parte de tributação do que não foi realizado ainda, tá? Uma outra pergunta que eu recebo aqui, Rafael, que eu recebo muito durante o ano, é sobre os juros recebidos e os juros a receber que vem lá no portfólio do banco. Uhum. O banco normalmente ele demonstra na posição final o quanto que o cliente ele tem de juros a receber. O que esses juros a receber impacta na demonstração financeira? Perfeito. É outra linha sensível que o cliente sempre nos confronta entre o que mostra no relatório bancário versus o que mostra a contabilidade. Ele olha a linha da DRE e vê lá juros recebidos 100, mas ele pega o extrato bancário e vê 80. Ué, não está batendo. Então é justamente que aí aparece os juros provisionados ou a receber. Os juros a receber, a gente provisiona eles todos os anos, fazendo a reversão dos juros do ano passado. Então, a diferença entre os juros a receber que está contabilizado dentro do extrato bancário menos os juros a receber que estava contabilizado no extrato bancário do ano passado é justamente o acréscimo ou redução dessa linha de juros recebidos do cliente. Então, nós fazemos esse provisionamento dos juros a receber desse ano menos os juros a receber do ano passado, que é a reversão. Exatamente. Isso se dá porque a contabilidade, mais uma vez, ela não segue o regime de caixa. A Exato. contabilidade segue o regime de competência. Ou seja, se a empresa tem direito a receber aqueles juros, esses juros devem ser registrados na contabilidade pelo regime de competência. E automaticamente isso será afetado à tributação, né? Então, como a contabilidade ela segue um regime diferente do regime de caixa, do efetivo recebido, então automaticamente esses valores acabam entrando no lucro do exercício e afetando a tributação. Perfeito. Aproveitando, Juscelino, Tá. perdão, um cliente ele comentou comigo que ele não queria reconhecer esses juros a receber porque ele não tinha segurança de que ia receber aqueles juros. Mas como aquilo já está demonstrado no banco, a gente não pode, porque ele não queria ser tributado em cima desse ganho dos juros. Então ele estava aventando a possibilidade de não fazer o reconhecimento desses juros. Porém, como você bem falou, não pode. Uma coisa é regime caixa e outra é competência. Aquele juro está lá, tem que reconhecer no resultado. Exatamente. O fisco ele exige que a contabilidade seja preparada nos padrões aceitos, que é o BR-GAAP ou IFRS, caso a estrutura não esteja em paraíso fiscal, tá? O BR-GAAP ele exige que a contabilidade seja preparada no regime de competência. Então, não tem como retirar essa receita do resultado do exercício, né? Caso ele opte por tirar, existe um risco aí tributário, né? Então, em uma fiscalização, o fisco pode questionar essa receita que ficou de fora da base de cálculo e as penalidades pode vir a acontecer caso o cliente opte por fazer dessa forma, tá? Outra dúvida recorrente que eu recebo também, Rafael, é que existe uma confusão também aí entre lucro contábil e lucro tributável. Uhum. Vale a pena destacar que o lucro contábil é a base, é o começo para você achar o lucro tributável. Uhum. Um cliente chegou para mim e falou assim, então o lucro contábil aqui apurado, a linha de lucro líquido do exercício, é o valor exato que eu tenho que tributar, que eu tenho que oferecer a tributação e declarar no imposto de renda? Uhum. Perfeito. Essa é uma dúvida também que o pessoal traz bastante aqui para a Dartmouth, que o lucro tributável é aquilo que ele vai ter que declarar para a Receita Federal no imposto de renda, porque tudo que a gente está falando aqui não tem, são empresas que estão fora do Brasil, então elas não seguem não tem que dar contas, prestar contas para órgãos brasileiros. Então, quem tem que fazer é a pessoa física. Então é bom você levantar esse ponto. Uma das linhas que nós temos que nos atentar na hora de fazer o oferecimento desse lucro ao fisco é justamente excluir a linha de equivalência patrimonial. Aquela linha ela é referente a outras empresas que o cliente tem que declarar no imposto de renda dele e cada uma será tributado referente ao lucro que essa empresa sozinha, antes da equivalência patrimonial, ela tem. Então, com relação ao que será tributado versus o que foi de fato contabilizado, existe uma diferença e que o cliente, se ele não se atenta na hora de
pegar o relatório financeiro e apenas lançar dentro do imposto de renda de pessoa física dele, ele pode acabar, ele pode não, com certeza ele estará sendo tributado. Ah, mas se tiver lucro na subsidiária, se tiver prejuízo, ele está deixando de pagar, o que é pior ainda. Esse é um ponto bem relevante, a questão da equivalência patrimonial, quando nós falamos de estruturas, né, de Exato. grupo econômico. Por mais que o fisco fala que a regra da preparação das demonstrações financeiras é o BR-GAAP, ao mesmo tempo ele fala que as demonstrações financeiras têm que ser apresentadas individualmente. Cada empresa deve declarar o seu lucro de forma individual. No BR-GAAP, nós consolidamos o resultado de todas as empresas do grupo via equivalência patrimonial. Então, o resultado apurado em cada companhia, ele sobe para a companhia holding. Então, a holding ela consolida todo esse resultado. Se o contribuinte não se atenta a esse detalhe, né, ele vai fazer a sua declaração de imposto de renda, ele pega o lucro líquido de todas as empresas e oferece a tributação para o fisco, ele vai estar tributando 2 vezes o mesmo lucro, tá? Porque o lucro já está consolidado na holding. Então, esse é um ponto que tem que ficar muito atento e é importante estar bem evidenciado nas demonstrações financeiras. Aqui na Dartmouth nós fazemos a separação do lucro líquido antes da equivalência e lucro líquido após a equivalência. Isso traz clareza para os clientes, né, que fazem sua própria declaração de imposto de renda, ou então para o contador que assessora ele aqui no Brasil, ou o tributarista, para entender exatamente o que é lucro tributável dessa empresa. Veja, o lucro contábil é um e o lucro tributável é outro. Então é importante entender a sua estrutura, é importante entender o que tem dentro da sua estrutura, quais são os investimentos, o que é passível de tributação, o que não é. Tem muitas oportunidades de compensação dentro das demonstrações financeiras também, que precisam ser observadas. Então, assim, não é somente pegar o lucro líquido e já sair declarando, pagando imposto. É importante entender, ter alguém te assessorando para que você não acabe pagando imposto a mais do que deveria, ou então deixar algo que poderia ser compensado na mesa e não compensar, tá? Então é importante ter essa consultoria, bater esse papo com o seu contador, para entender a sua demonstração financeira e entender sua estrutura. E a partir daí sim você vai saber o que você tem que declarar de fato, o que de fato você tem de imposto a pagar, o que de fato você tem a compensar, quais são os prejuízos que você pode compensar no ano seguinte. Então, a demonstração financeira ela te traz essas informações, mas você precisa aprender a fazer a leitura dele, né? Então, muitas das vezes precisa de um auxílio de um profissional, um contador, um tributarista, para poder fazer todos esses esclarecimentos. Perfeito. Outra dúvida bem recorrente é sobre despesas, né? Por muitos anos houve muita confusão entre separar o que é despesa da pessoa jurídica e o que é despesa da pessoa física. Isso porque no passado não era exigido demonstrações financeiras, né? No passado essas empresas não eram tributadas através do lucro contábil. As pessoas que detêm essas estruturas entendiam que a estrutura offshore era uma extensão da sua conta corrente dentro de uma empresa. Então, eles poderiam utilizar da maneira que quisessem, pagar qualquer despesa que não fosse relacionada à companhia, que não teria problema algum. Agora a história mudou um pouco, não é? A regra mudou um pouco. Como a base contábil ela é base para a tributação aqui no Brasil, então existem regras a serem seguidas, né? Então não é qualquer despesa que pode ser contabilizada na companhia, e muitos desses clientes nos questionam se pode lançar despesa de viagem, fui fazer uma viagem para Disney com a família, eu posso lançar na despesa, já que eu tenho uma conta no exterior. Como que é? Como que você recebe essas perguntas, Rafael? Perfeito. Bom, essa também é uma outra pergunta muito recorrente que a gente recebe aqui na Dart. O que a gente fala muito, né, Jussa, que é como é que você, vamos imaginar no pior cenário, que o fisco pegou a sua declaração de imposto de renda, ele vai pegar essa offshore e vai pedir para você abri-la todinha. Ele vai ver lá que consta uma linha de despesas administrativas, outras despesas, e ele vai pedir explicações a respeito daquelas despesas. A pergunta que nós sempre fazemos ao cliente é: você consegue sustentar de que essas despesas são realmente atreladas à empresa? São despesas referentes à atividade da empresa? Porque, por vezes, o cliente ele pode sim viajar para os Estados Unidos com fins pessoais, mas também emendar para fazer uma viagem
com objetivos financeiros, objetivos da empresa, que é se reunir com bankers, se reunir com fundos, investidores. Então ele consegue fazer essa diferença, porém tem que ter um controle muito preciso, tem que ter um cuidado muito grande, porque qualquer linha ali que foge um pouco do normal, a Receita vai questionar e você vai ser multado e tributado em cima disso, pela diferença. O que eu acredito que o cliente tem que se atentar, então, é justamente ser conservador, antes de mais nada, e também sempre prezar pelo bom senso, acredito, né? Não, de fato, essa despesa faz parte da atividade da empresa. Eu utilizei o carro para chegar até o banker, utilizei o avião para ir até o escritório do meu banker ou dos meus investidores. Então, sempre tomar cuidado com essa linha. É uma linha muito sensível. A gente aqui do lado da Dart, a gente sempre opta por ser muito conservador, então gasto com cartão assim é bem regulado, se não for de fato relacionado com a atividade da empresa, é redução de capital ou distribuição de dividendos se tiver lucros a distribuir. Aproveitando também, Jus, eu vou emendar a sua pergunta numa outra pergunta que a gente recebe também, não com tanta frequência, mas também que eu acho muito pertinente. Por vezes, o dono da empresa, ele tem os seus filhos ou parentes e eles querem remunerar esses parentes porque às vezes eles tomam conta da empresa, eles fazem o gerenciamento, então eles querem remunerar de alguma forma. E eles perguntam se pode lançar essa remuneração como um prolabore. Porém, esse prolabore eu queria entender de você se faz sentido, porque a gente recebe muito esse tipo de pergunta, né, quando vem. Se faz sentido lançar como prolabore, se é vantajoso lançar como prolabore e se de fato é permitido fazer esse tipo de lançamento. Bom, para receber Prolabore, ele precisa ser sócio, tá? E se o objetivo de lançar um Prolabore na despesa da companhia é reduzir o impacto tributário da offshore, precisa observar a outra ponta também, tá? Porque a pessoa física ela vai ter que declarar na pessoa física que ela recebeu uma receita de Prolabore. Exato. Então deixa de ser tributado na offshore, reduz a base de cálculo e é tributado na pessoa física diretamente. Sim. E às vezes a alíquota na pessoa física é bem maior do que o da offshore. A offshore ele está pagando 15% sobre o lucro líquido, né? Na pessoa física, ele vai ter que pagar provavelmente até uma alíquota de 27,5% aí pela tabela progressiva do imposto de renda. Então, assim, é importante consultar um tributarista brasileiro, né, para poder fazer um bom planejamento tributário, entender quais são as vantagens, quais são os riscos também envolvidos, né? Nós vemos muitos clientes tentando empurrar despesa dentro da offshore. Ah, vamos colocar despesa com plano de saúde e etc. Mas tudo isso tem que tomar muito cuidado. É muito importante antes de tomar qualquer decisão como esta, que seja consultado um tributarista brasileiro, né? Para que ele possa te assegurar que o fisco não vai entender que isso daí é uma distribuição de lucros disfarçada, né? Ou então, se eu lançar um Prolabore na companhia, eu vou ter uma redução da base de cálculo do imposto na companhia, mas eu aumento a base de cálculo de imposto na pessoa física. Será que realmente vale a pena? Né? Não dá para olhar somente para a estrutura offshore, tem que olhar como um todo, né? Pessoa física, offshore e etc. Perfeito. Outra dúvida também que eu recebo muito é sobre cartão de crédito que a companhia detém. Uhum. Né? Posso lançar como despesa a despesa com cartão de crédito da companhia? O cartão está em nome da companhia, é 100% da companhia, mas eu utilizo para fazer N gastos, para quando eu vou viajar para o exterior. Como que eu posso contabilizar e aproveitar dessas despesas na companhia? Perfeito. Também vai muito em linha dessa. Os clientes amam olhar essa linha de despesas com olhos bem atentos, né? A questão da despesa com cartão, ela segue muitas despesas da pessoa física em nome da empresa ou para gastos pessoais. Então, ela vai seguir a mesma lógica. Se o gasto de cartão, se ele está de fato relacionado a gastos com a empresa, que ele foi viajar e ele tem gastos ali diário com comida, alimentação, transporte, etc., ele pode lançar de fato como despesa, porém tem que estar muito bem documentado e comprovado, fora também que a gente precisa desses relatórios para dar suporte para aquele número que a gente está contabilizando, que a gente está registrando. Então, eu acredito que vá na mesma linha e que o cliente também sempre sendo muito conservador. A gente sempre recomenda, seja conservador,
Se não for de fato despesa com a empresa, esse gasto no cartão, a gente vai lançar como distribuição de dividendos. Se não tiver saldo, aí é redução de capital. Exato. O que eu costumo falar com os clientes é o seguinte: você, para justificar uma despesa de viagem, fui visitar meu banker, para poder discutir sobre os investimentos, é importante ter evidência que realmente ocorreu esse encontro, Sim. né? Não significa que você vai fazer uma viagem para fechar com um novo banker, para fechar um negócio financeiro, não significa que você tem que fechar, mas tem que ter evidência que realmente, de fato, o propósito dessa viagem foi algo em prol da companhia. Então, você tem um e-mail, que você tem uma agenda com esse banker, né? Que você tem uma ata de reunião que você pode justificar. Você não consegue justificar que você foi visitar um banker nos Estados Unidos e passou um mês com a família inteira e querer reconhecer toda essa despesa dentro da companhia. Isso dificilmente você vai conseguir justificar caso o fisco venha bater na sua porta e queira entender melhor os números que foram registrados. Então é importante ter coerência em todas as despesas que for reconhecido dentro de um offshore, principalmente porque é base de tributação. E é onde o fisco vai olhar com lupa, né? Então ele vai querer abrir o DRE da companhia, olhar quais são as despesas que foram registradas. É importante ter todo esse documento comprobatório registrado e arquivado para uma possível fiscalização. Então, fui viajar, arquiva lá a ata de reunião com o banker, a data, o e-mail que foi marcado essa reunião, quais foram os dias, exatamente tem que bater os dias que você ficou no hotel, né? A alimentação desses dias é sim possível ser registrado como despesa da companhia. Então tem que se atentar a esses detalhes. Não é somente viajar, não criar nenhuma evidência de que de fato você viajou para esse propósito, tá? Outra pergunta, Rafael, que eu recebo muito é sobre impostos pagos no exterior. Eu paguei imposto sobre o dividendo que eu recebi da Apple. Por que eu estou pagando novamente aqui no Brasil se ele está na base de cálculo esse dividendo? Como que eu posso me compensar? É compensável, não é? Essa é uma dúvida bem recorrente também. Exatamente. É uma linha que na maioria dos casos aparece nas nossas demonstrações de resultado, pois o cliente sempre tem alguma ação que remunera um juros ou um dividendos e que, consequentemente, ele pode ser tributado lá fora, já que os Estados Unidos ele tributa os dividendos. Então, essa é uma linha que recorrentemente a gente tem na nossa demonstração financeira dos nossos clientes. O que ele tem que se atentar com relação a essa linha é que ele pode compensar esses impostos quando ele vai declarar a sua offshore no seu imposto de renda de pessoa física. Existe um campo separado ali em que ele pode colocar o valor que ele foi tributado já em cima daquele rendimento para que ele consiga fazer essa compensação. Como é feito esse lançamento? Esse lançamento não é tão simples, não é tão preto no branco. Não é pegar a sua DRE, que tem lá impostos pagos no exterior de $100, fazer pelo câmbio no final do ano e declarar no seu imposto de renda de pessoa física. Não. Você tem que pegar todos os lançamentos de impostos que foram pagos, pegar a data em que foi pago esse imposto, fazer a conversão pela venda, pela compra, perdão. Então, aí sim, você soma todas essas cotações, vai dar uma cotação ponderada, e aí você lança esse valor dentro do seu imposto de renda. Não é pela cotação no final do ano igual o lucro líquido da companhia, que aí você faz pela cotação no final do ano. Então, é possível fazer essa compensação, porém ela tem que ser feita da forma correta. Não é simplesmente pegar o valor ali e lançar. Exatamente. Não é tão simples assim, né? Na prática. Exato. Na demonstração de resultado, nós evidenciamos esses impostos pagos no exterior. Já para o cliente saber se tem na demonstração financeira algo que ele possa se aproveitar. Só que aquela informação não é o suficiente para ele já pegar aquele número e compensar no imposto a pagar aqui no Brasil. Então tem que observar as datas exatas que foram feitos os pagamentos de impostos no exterior e a conversão ela é diária. Na data em que você pagou esse imposto no exterior, você precisa fazer a conversão pela taxa de compra e compensar do imposto a pagar aqui no Brasil. Vale lembrar também que, se você reconhece como despesa de impostos pagos no exterior dentro do lucro da offshore, para que você faça essa compensação do imposto a pagar, é importante você adicionar ao lucro. Senão você acaba compensando 2 vezes o imposto pago no exterior. Então lá você tem lá o resultado do exercício de $100 mil.
dentro desses 100 mil dólares, 30 mil dólares você pagou de imposto sobre dividendos no exterior. Logo, se você exclui da base de cálculo esse imposto pago no exterior do lucro líquido, o seu lucro ele aumenta para 130. Então, você não oferece a tributação 100 mil dólares. Você oferece a tributação 130 e compensa o valor que foi pago no exterior do imposto a pagar. É importante fazer a conta e saber o que vai valer mais a pena. Né? Você tem essas duas opções. Ou você exclui da base de cálculo e compensa diretamente do imposto a pagar, ou você mantém ele como despesa da companhia. Tá? Na maioria dos casos, compensa vocês tirar do lucro esse imposto pago do exterior, você tira em dólar, e compensa diretamente em reais o imposto pago no exterior do imposto a pagar aqui no Brasil. De todas as simulações que nós fizemos de clientes nossos aqui, o que compensou foi fazer dessa forma, adiciona a base e compensa do imposto a pagar. Né? Mas vale destacar que não é tão simples assim. Tem que se atentar aos detalhes para evitar erro e possíveis penalidades aí por parte do fisco. Outra dúvida recorrente, né? Porque os clientes sempre querem pagar menos imposto, né? Então as dúvidas vão estar sempre na receita que é reconhecida, na despesa que pode ser reconhecida ou não, e também no prejuízo. Né? Quando a empresa ela tem um prejuízo acumulado de 23 para trás, ele pode compensar no resultado do exercício de 24 para frente? Perfeito, Juscelino. Essa é uma pergunta que os clientes nos fazem bastante. Se um prejuízo pode ser compensado no ano seguinte, se a empresa tiver um lucro no ano seguinte. Acredito que para responder essa pergunta, eu gostaria de desmembrá-la em duas partes. A primeira é uma resposta objetiva. Sim, um prejuízo de um ano pode ser compensado no ano seguinte, caso a empresa tenha um lucro no ano seguinte. Se ela continua tendo prejuízos, ela vai acumulando aqueles prejuízos e quando ela tiver um lucro, ela pode abater daquele prejuízo que ela tem acumulado. Essa é a primeira parte. A segunda parte é referente aos lucros e prejuízos apurados antes e depois da lei. O saldo de prejuízo que você tem antes da lei das offshores, você não vai conseguir compensá-lo em 24. Então, se você tem um saldo de prejuízo acumulado até o ano de 2023 e você obteve um lucro em 2024, você não vai conseguir compensá-lo. Você será tributado em cima daquele lucro. Então, o saldo de 24, o saldo de 23, tudo que está com prejuízo ali, você não vai conseguir compensá-lo depois da lei dos offshores, que é a partir de 24. O fisco criou dois cenários, né? Cenários antes da legislação e depois da legislação. Então, todo lucro acumulado até 31/12 de 23, caso o cliente não tenha participado do ABEX, né, e não antecipou o pagamento lá com o desconto que a Receita Federal concedeu, esse lucro ele fica congelado e só é oferecida a tributação no momento de uma distribuição de lucros. Ou seja, se você tem uma reserva de lucro acumulada em 23, você só vai pagar imposto no momento em que você for fazer uma distribuição de lucros. Pode ser daqui a 5 anos, 10 anos. Se não mexer, você não paga nada de imposto. Agora, o prejuízo também, né? Então, se você não paga imposto sobre o acumulado, o prejuízo você também não pode compensar nos anos seguintes. Ele congelou tudo que é do passado para nascer uma nova empresa, vamos dizer assim, um novo lucro, um novo prejuízo. Então, todo prejuízo apurado de 24 para frente, esse sim pode ser compensado. Tá? Então, não tem limitação. Até que esse prejuízo zere, ele pode ser compensado nos anos seguintes. Tá? Perfeito. Essa é uma dúvida muito recorrente dos clientes também. Sim. Onde eu vou lançar, principalmente porque na declaração de imposto de renda, neste primeiro ano, o fisco não criou um campo específico para você declarar o prejuízo. Então, esse prejuízo está sendo declarado no campo de discriminação. Né? Então, ficou meio que no limbo ali na declaração de imposto de renda, mas a partir desse ano, que é o segundo ano da declaração, da tributação das offshore, então, a partir desse ano, acredito eu que vai sair um campo específico para ser declarado esse prejuízo, né, para que possa ser compensável. Né? Então, estou ansioso para que saia logo esse programa da Receita Federal, para que a gente consiga ver o que teve de mudança do ano passado para esse ano.
né? Mas é uma pergunta muito recorrente. E outra Perfeito. pergunta muito recorrente também, Rafael, é quando o cliente ele precisa de um recurso, só que ele também não quer distribuir lucros, porque tem que pagar 15%, caso ele não tenha lucro já tributado, e ele também não quer reduzir capital, porque tem que pagar imposto sobre a variação cambial. Ele está querendo arrumar uma alternativa, ele quer reconhecer essa retirada de recurso como um empréstimo. É possível? Em quais casos não é possível com base na nova legislação? Perfeito, Juscelino. Essa é uma pergunta muito feita aqui pelos clientes da Dartmouth e também ela é muito importante ser respondida. Como você muito bem mencionou na resposta anterior, o fisco fala que qualquer crédito, e aí ele não especifica, né, que tipo de crédito, mas qualquer crédito que vá da pessoa jurídica para a pessoa física, ele será interpretado como uma distribuição de dividendos, caso a empresa tenha lucro, e só depois que zerado os lucros, tanto antes da lei quanto depois da lei, é que aí sim o cliente pode fazer uma redução de capital. A forma como ele será tributado em cima disso e o que compensa no final das contas acaba sendo um pouco relevante, porque se eu sou obrigado, se o fisco já falou que eu sou obrigado a distribuir todo o lucro antes de fazer a redução de capital, qualquer tipo de cálculo econômico que eu faça para ver se compensa mais reduzir do que distribuir, ele se torna irrelevante. Então, por conservadorismo aqui na Dartmouth, a gente também recomenda que os clientes façam toda a distribuição do lucro antes de fazer a redução do capital. Antes de partir para qualquer tipo de cálculo do que compensa mais, vamos fazer o correto. É. Importante observar a legislação na íntegra, né? Tá bem atento aos detalhes para que você não caia num erro e no futuro venha a ser penalizado. Observar as demonstrações com cuidado, observar o que, que você tem de lucro, o que, que você tem de capital, quais são as possibilidades que você tem dentro das demonstrações financeiras é muito importante. Aqui nós estamos encerrando aqui mais um podcast, mais um Dartcast. Foi um Dartcast um pouco diferente, foi mais um bate-papo, trazendo perguntas do dia a dia do cliente. Teremos novos episódios como esse, né? Com certeza surgirão novas dúvidas, né? E conforme for tendo mais demanda, nós reuniremos aqui para poder esclarecer todas essas dúvidas, que com certeza a dúvida de um é dúvida de outros também, né? E a ideia é alcançar o máximo de gente possível para poder esclarecer todas essas dúvidas. Obrigado, Rafael, pela disponibilidade de tempo. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo Dartcast.